Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Queridos, estamos aqui nesta noite, amém? Para mais uma palavra abençoada no culto desta noite. Para que Deus abençoe sua vida, para que Deus abençoe sua família, para que Deus abençoe o seu lar, amém? Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, estamos reunidos esta noite, através da mídia, para bendizer e exaltar o teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, fale conosco como Tu queres. Permita-nos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, o Teu Espírito, Pai. Senhor, permita-nos, meu Pai, ouvir o Senhor. Importa que o Senhor cresça e o homem diminua aqui neste momento, Pai. Senhor, fale conosco, fale com aqueles que estão ouvindo e vendo tremendamente. Que haja libertação, salvação dentro do lar. Que haja, meu Pai, em nome de Jesus, a sua restauração. Pai, esta é a oração que Teu servo te faz. Eu te agradeço para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Tome o primeiro lugar, Senhor. Amém e amém. Amém, amado? Queridos, Deus colocou algo no meu coração quando eu estava preparando aqui para poder ministrar essa palavra sobre a tua vida. E Deus falou assim, veio à minha mente, no meu coração, por que Deus manda Josué ter esforço e bom ânimo? Né? Se ele é todo poderoso, ou se a vitória talvez já fosse garantida, por que Deus manda Josué ter esforço e bom ânimo? Você já parou para se perguntar sobre isso? Vamos ler a Bíblia? Amém? Josué capítulo 1, vamos ler até o versículo 9. Ele está dizendo assim, olha: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Amém? Querido, tremendo. Porque ele repete por várias vezes para Josué ser forte e corajoso. Mas eu quero que você atente uma coisa. O primeiro ponto que Deus diz quando ele chama Josué, quando ele lhe faz promessas, ele diz assim: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Mas agora, assim como eu fui com ele, eu serei com você e darei a vocês toda a terra que prometi que daria, através do meu servo Moisés. Mas antes, você agora e todo o povo se prepare. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. O povo tinha uma jornada, o povo tinha uma caminhada a ser feita. Deus havia prometido que lhes daria a terra prometida, que lhes daria algo, que lhes daria bênçãos, ou seja, que a terra que eles receberiam seria uma terra que manava leite e mel. Nós sabemos que, por causa da desobediência do povo, por causa dos erros, o povo ficou peregrinando por muito tempo ali no deserto. Algo que era caminho de poucos dias se tornou anos. Mas Deus havia prometido.
Deus havia prometido que daria terra, mas mesmo com a promessa que ele fez, mesmo com a promessa feita, Deus fala algo interessante, muito importante para Josué. Fala para que ele e o povo se preparem. Meu amado, existem muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja que querem receber bênçãos, que querem receber vitórias, mas não querem se preparar. Existem pessoas que têm seus objetivos, às vezes naturais, seus objetivos pessoais na sua vida comum, mas muitas das vezes elas querem alcançá-los sem preparo. Nada se alcança sem preparo, querido. Mas, pastor, existem coisas que eu quero me preparar e eu não tenho recursos, meu amado. O nosso Deus é um Deus provedor e é um Deus que dá recursos. Por acaso você acha que o povo tinha condições de se preparar? Estando num deserto, morando no deserto, para travar várias batalhas com povos armados, com cidades fortificadas. Como que eles iriam vencer essas batalhas? Como que eles seriam campeões? Como que eles seriam vencedores se não fosse na força do Senhor? Se não fosse a estratégia de Deus? Se não fosse o braço forte do Senhor? Mas mesmo Deus assumindo a dianteira, mesmo Deus estar na frente, Deus queria ver o empenho do povo em se preparar, em estar preparado para receber algo que Deus lhes daria. Deus quer te dar muita coisa. Deus quer fazer muita coisa na sua vida, mas você precisa entender que você precisa estar preparado para isso. Você precisa primeiro ter a vontade. Quando Deus fala para Josué, olha, Josué, prepare-se, ou seja, é uma coisa que parte de você. Se prepare. Busque o Senhor, busque primeiro a Deus, consagre sua vida, coloque seus desígnios na mão de Deus, sua direção na mão de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a palavra, confia nele, e o mais ele vai fazer, porque foi o que ele fez com Josué e com o povo. Mas no tocante a qualquer coisa que você possa fazer para conquistar algo ou alguma coisa, se prepare não diante dos homens, mas diante de Deus. Se prepare não para os homens, mas para Deus. Como assim, pastor querido? Seja fiel. Seja temeroso ao Senhor. Agora eu vou ler para você por que Deus manda Josué se preparar então. Pastor, por que Deus manda Josué se preparar se ele já havia prometido um monte de coisas? Por que Deus manda ele ser forte e manda ele ser corajoso? Muitas das vezes na nossa mente, com certeza, a gente imagina quando Deus está falando isso, era porque Josué iria travar muitas lutas contra muitos reis, então ele não devia ter medo, ele devia ser forte, devia ser corajoso. Querido, claro, ele travou muitas lutas contra muitos povos, contra muitos reis, mas o que são as pessoas diante de Deus, meu amado? Gideão venceu com 300, não foi? Então, por que Deus está mandando Josué ser forte e corajoso? Quando Deus manda Josué ser forte e corajoso, agora nós vamos entrar na palavra, querido. É muito mais algo para com ele próprio, é muito mais algo para com Josué e o próprio povo. Uma coisa que parte deles para Deus, para que eles fossem fortes e corajosos para com eles mesmos. Em que sentido? Vamos começar. Aqui ele está dizendo o seguinte, veja você, quando ele começa falando para o povo ser forte e corajoso, lá no versículo 6, o primeiro versículo, antes ele já está falando, olha, você nunca vai ser derrotado, eu sempre estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Final do verso 5. Aí no verso 6 ele vai falar o seguinte, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Primeiro ponto, ele precisava ser forte e corajoso para aprender a lidar com as pessoas. Ser forte e corajoso para comandar o povo. Não é ser forte e corajoso porque ele iria enfrentar uma batalha, só porque ele iria enfrentar uma batalha, só porque ele iria lutar contra reis. Não, ser forte e corajoso para comandar o povo. Querido, nós precisamos ser forte e corajosos para saber lidar com pessoas. Porque muitas das vezes você vai precisar ser forte para refrear sua língua. Muitas das vezes você vai precisar ser forte para refrear o seu temperamento. Porque você é um líder, você é uma líder. Pastor, mas eu não sou um líder. Claro que é, meu amado. Você esqueceu que a Bíblia diz que uma vez que você aceita Jesus, Ele te chamou, Ele te escolheu. Não foi você que escolheu Ele. E Ele te escolheu para dar frutos, e te escolheu para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, referência. Seja na tua casa, seja em qualquer lugar. Inclusive, essa semana nós tivemos culto no lar.
né? A nossa igreja, todos os membros fizeram um culto no seu lar na quarta-feira às 7h30. Foi uma bênção, porque todos nós fizemos isso ligado e cada um foi um sacerdote, a sacerdotisa da sua casa. Meu amado, mas temos que ser fortes e corajosos para aprender a lidar com pessoas, porque nem sempre as pessoas vão nos agradar. Nós também não conseguimos agradar a todos. Temos que ser fortes e corajosos para saber comandar, para saber liderar, para saber cuidar da nossa casa, para saber cuidar dos nossos filhos. Você vai lidar com seus filhos, você vai lidar com sua esposa, você vai lidar com seu esposo. Tem que ser forte e tem que ser corajoso, porque muitas das vezes quando um filho estiver em crise, ou quando uma esposa estiver em crise, vivendo uma situação difícil, você não pode desmoronar, marido. Você tem que ser a força dela, ou vice-versa, quando o marido estiver passando por problemas de desemprego, situações difíceis na vida. Mulher, você tem que ser a estrutura dele. Mulher, você tem que ser a ajudadora, aquela que vai voltar a motivá-lo e não mais colocar para baixo. Todos nós temos que aprender esses princípios, porque muitas das vezes o marido fica desempregado. Aí tem mulheres que, ao invés de ajudar, de motivar, elas cobram. Como se o cidadão ou a pessoa não estivesse se cobrando por dentro também, de ver o filho, de ver a esposa ali, e ele tem que ser o mantenedor, o provedor da sua casa. Você acha que um homem não se cobra? Tudo bem, existem aqueles que talvez não gostem de trabalhar, não gostem de, ir avante. Aí já é um outro caso, é um outro problema. Mas muitas das vezes, querido, não temos força e nem coragem, não canalizamos a força e a coragem para as coisas certas. Canalizamos, às vezes, meu amado, só para alguns momentos que não, isso ali é certo. Eu vou ali, querido, a força e a coragem, ela se manifesta em situações adversas, em situações muitas das vezes que para os outros que vêm de longe ou de outro lugar, às vezes é perda, às vezes já deu tudo errado, mas para você, querido, vai dar certo porque você está empenhando força, está empenhando coragem, você não está tendo medo. Ou seja, temos que ter coragem. Então o primeiro ponto é esse, ele fala, seja forte para comandar. E aí você vai tomar posse dessa terra, seja forte para lidar com pessoas, seja corajoso. Você vai precisar isso na sua casa. Nós vamos precisar disso na igreja, força e coragem para comandar, para liderar as pessoas, para liderar o povo de Deus, para cuidar das ovelhas do Senhor, força e coragem, querido. Temos que ter isso. Amém? Segundo ponto, quando ele fala isso para ele fala, depois Deus vira para ele e fala, olha, ser forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Segundo ponto é ser forte e corajoso para viver segundo a lei que foi escrita. Segundo a palavra de Deus. E querido, olha, precisamos de muita força e muita coragem para viver segundo a lei. Porque viver segundo a lei de Deus, meu querido, é você renunciar ao seu eu, é você renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Viver segundo a palavra de Deus, meu amado, é você dizer não para o mundo e sim para Deus. Viver segundo a palavra de Deus, querido, requer muita coragem, muito esforço, porque você vai lutar contra os desejos talvez da sua carne, porque você muitas das vezes vai ser conflitado, você muitas das vezes vai ser questionado por ser um servo, por ser uma serva de Deus, por ser um homem de Deus. Você vai ouvir muitas das vezes piadas, você muitas das vezes vai ouvir amigos dizendo assim, você não vai tomar uma aqui não, você, não, ele é crente, não, ele serve. Você vai ouvir situações às vezes desagradáveis, querido. Seja forte e corajoso para viver segundo a lei de Deus e não segundo a lei dos homens. Seja forte e corajoso para viver segundo a lei de Deus na sua casa. Lembre-se o que é um cidadão dos céus. Lembre-se dos frutos do Espírito. Ou seja, meu amado, não aceitar suborno, não se ater a coisas erradas que você sabe que é errada. Querido, misericórdia. Existem pessoas que falam, eu sou cristão, está na igreja e tudo mais, eu sou servo de Deus, mas em casa a pessoa tem gato, em casa a pessoa tem um monte de... gato não, tem leão lá, entendeu? Como é que eu posso dizer? Enganando-se a si mesmo, porque ele está praticando um ato talvez ali de um furto de energia, situações às vezes que ele está, como é que eu posso dizer? Enganando os órgãos públicos, enfim, por aí vai. Sabe, querido? E aí você nem percebe. É ser forte e corajoso para tentar viver segundo a lei de Deus. E isso não é fácil. Nós sabemos, porque, querido, nós travamos muitas lutas nesta vida. E neste mundo nós travamos. Mas em Deus nós somos mais que vencedores. Então Deus está falando, tenha força, tenha coragem para viver segundo a minha lei.
Às vezes as pessoas se desviam da presença de Deus por muito pouco e por muito menos. A força delas acaba em 2 tempos, querido. Assim, ó, quando vê tá na rua, quando vê tá no mundo, quando vê, meu amado, tá fora da presença de Deus, tá à deriva por aí, andando, sabe? Por quê? Porque, meu amado, não foi forte, não foi corajoso. E o Senhor só quer força e coragem de você, para não se afastar da presença nem dos caminhos dele. Aí depois ele vem aqui no verso 8 e fala assim, olha, depois que ele complementa, ele fala, não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. O sucesso de Josué estava baseado, meu amado, na força e a coragem que ele teria para com ele mesmo e que o povo também teriam, sabe, no sentido de não se desviarem da palavra de Deus e da lei do Senhor. Eles teriam sucesso? Sim. Eles teriam vitória? Sim. Mas tinham que ter força e coragem para não se desviarem da lei de Deus. E isso vamos precisar, porque o inimigo, o tentador, vai estar todo o tempo tentando contra a tua vida, todo o tempo colocando tentações e provações para que você caia, para que você não vença, ok? E aqui ele vai dizer, olha, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Estudar a palavra e viver de acordo conforme tudo está escrito nesta palavra, estudar este livro, sempre falar da palavra, sempre falar deste livro, ou seja, sempre estar falando ao povo, ou estar falando à igreja, ou estar falando às pessoas, essa lei, essa palavra maravilhosa que cura, que liberta, que transforma, que restaura nossas vidas e que nos dá força para continuar caminhando, querido. A palavra de Deus, ela é um refrigério, a palavra de Deus, ela é um renovo, a palavra de Deus, querido, ela é vida, porque ela diz isso, que ela é vida, porque o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então sempre que você estiver falando dessa palavra, haverá vida e não morte. O salário do pecado pode ser a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, meu amado. Então fale sempre da palavra e fala, olha, tome cuidado para que você, meu filho, viva, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Tem gente que não se esforça, meu amado. Vive em função do pecado. Viver em função da falha e do erro. Tem que se esforçar para não errar. Tem que se esforçar para viver segundo a palavra. Tem que se esforçar e ser forte, ser corajoso para viver segundo a palavra de Deus, meu amado. A tentação, muitas das vezes, vai se apresentar todos os dias e as provações da vida. E você precisa ser forte. Viu, mulher de Deus? Viu, homem de Deus? Seja fiel a Deus em tudo. Em tudo. Seja fiel com teu Senhor, com teu viver diário, com tua vida. Que sua vida pregue mais que suas palavras. Ele está falando, Josué, sempre fale da minha lei. Ou seja, faça o povo sempre saber a minha lei. Tá? Esforce-se, tenham bom ânimo para que vocês não se desviem dela. Porque o povo vivia se desviando. Por isso peregrinaram tanto tempo no deserto. Porque não conseguiam renunciar ao eu deles. Ah, Moisés, lá no Egito nós tínhamos carne, aqui nós não temos carne. E era murmuração atrás de murmuração, querido, porque queriam saciar a carne, os seus próprios desejos, suas próprias vontades. E muitas das vezes dentro das igrejas tem pessoas querendo fazer as suas próprias vontades, os seus próprios eus, o eu de suas vidas, sabe? Não estão se esforçando para viver segundo a palavra, não estão tendo força e nem coragem para viver segundo a palavra, mas querem viver de qualquer maneira e segundo o jeito deles, para entrar no céu, para servir a Deus, meu amado, para seguir o caminho dele, para ter vitória e sucesso, é vivendo segundo a palavra, segundo o que ele diz para nós. Para entrar no céu é segundo a palavra de Deus e não segundo o que eu quero ou o que eu acho que é certo. Amém? E aí ele diz, olha, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo para praticar essa palavra e para praticar essa lei. Você tem se esforçado. Muitas das vezes as pessoas se esforçam para a faculdade, se esforçam nos seus estudos, ok, mas está se esforçando para ler, está se esforçando para aprender a palavra de Deus, para guardar a palavra. Você está lendo todo dia em casa, pastor, tem dia que eu nem leio, tem dia que eu passo longe, tem dia que eu passo a semana inteira e eu não leio. Querido, eu sei que não é fácil, vão aparecendo muitas coisas. É por isso que tem que se esforçar e ter bom ânimo, senão as coisas deste mundo te sufocam, nos sufocam, como a parábola do semeador, né, querido, que vai falando das sementes. É sufocado, querido. E aí quando você vê, não sobra mais tempo para nada. Seja forte, seja corajoso. Tome o reino por esforço, meu amado. Esforça-te, tenha bom ânimo e Deus será com você. Amém? E para finalizar, ele está dizendo assim, olha, se fizer tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembra-te
da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ou seja, não fique desanimado, não tenha medo. Seja forte e corajoso até para não desanimar, meu amado. Tem gente que desanima muito fácil. Tem gente que desiste do caminho muito fácil. Tem gente que desanima, às vezes, vai viver suas vidas, vai acertar suas vidas profissionais, ou que seja, e sai da presença de Deus, desanima de caminhar na presença do Senhor porque teve uma briga em casa, porque brigou com o marido, porque brigou com a esposa, desanimam de estar no caminho de Deus, porque talvez eles vinculam assim, eu vou estar na igreja se estiver tudo bem comigo, ou se estiver tudo bem na minha casa, na minha família. Não, meu amado, é muito pelo contrário. Se tiver tudo inverso, tudo invertido, é aí que você tem que buscar Deus, é aí que você tem que estar na casa do Senhor, querido, esforçando, tendo bom ânimo, meu amado. Não desanimando, não importa a adversidade, não desanime. Você precisará também de força e de esforço para não desanimar. Entenda, eu só não desanimo quando eu empenho força, quando eu empenho coragem. Quando eu empenho esforço e coragem, eu não desanimo. Mas quando eu não tenho nem força e nem coragem, facilmente eu desanimo. Então empenhe força, empenhe coragem, vem empenhar sobre a sua vida coragem para você não desanimar, para você não largar o arado, para você não dar para trás, para você continuar caminhando na vida e ter sucesso. Tenha força para não desanimar. Tenha ânimo, querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, essa força, essa coragem eu mesmo preciso ter. Sim, Deus vai ver a sua atitude. Às vezes você talvez realmente nem tenha, irmão. Mas se você tiver vontade de ter, vontade, acontece. Deus te dá, Deus capacita. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Esforça-te, tenha bom ânimo, querido. Não visando somente a vitória ou a derrota dos outros reis, enfim, só as vitórias que estão na sua frente, mas tem esforço e bom ânimo para com você mesmo, para que as coisas se realizem e para que elas aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. Amém.